Eu acho que todo mundo gostaria de ser uma pessoa rica. Pare por um momento e se imagine viajando para aquela ilha paradisíaca que você sempre sonhou. Se imagine comprando um Porsche ou realizando o sonho da sua mãe de ter uma casa própria. Qual foi o sentimento que você sentiu imaginando tudo isso? Provavelmente você sentiu felicidade, mas ao mesmo tempo tudo soou como algo muito distante e impossível de ser realizado. Eu sei disso porque ao longo de toda a sua vida você foi condicionado a pensar dessa forma. Pode soar estranho e até um pouco conspiracional, mas você vai entender quando eu te contar a história do Pedro. Pedro, desde pequeno, era um sonhador. Enquanto outras crianças brincavam, ele passava horas imaginando um futuro onde ele seria extremamente rico. Pedro olhava para os prédios altos da cidade e prometia a si mesmo que um dia seria dono de algo grande. Ele queria ser rico, queria dar uma vida melhor para sua família, queria o poder de comprar qualquer coisa sem olhar o preço. Pedro queria liberdade. Sua ambição era pura e inabalável. Nenhuma criança da idade dele pensava daquela forma. Mas ao crescer, Pedro entrou na mesma trilha que todos ao seu redor. Foi ensinado a estudar, conseguir um bom emprego e trabalhar duro até a aposentadoria. Não aprendeu nada sobre o dinheiro ou como fazê-lo trabalhar por ele. Na verdade, Pedro foi condicionado a pensar que um salário fixo era sinônimo de segurança, e qualquer coisa além disso era um risco que ele não deveria correr. Ele aceitou isso como verdade e assim entrou na famosa corrida dos ratos, sempre correndo, mas sem sair do lugar. Aos 30 anos, Pedro já acumulava dívidas, comprou um carro financiado, um apartamento caro e se afundou em passivos pensando que estava progredindo. Aquela ambição de infância havia se perdido em meio a tantos boletos, compromissos e horas extras que nunca terminavam. Quanto mais ele trabalhava, menos dinheiro ele parecia ter. Ele trocava horas da sua vida por um salário que mal cobria as despesas. A angústia crescia e, com ela, uma depressão silenciosa. Pedro olhava no espelho e mal reconhecia o garoto ambicioso que sonhava em ser livre. Liberdade. Essa palavra caminha lado a lado com dinheiro. Eu não me chamo Pedro, me chamo Lucas Dantas, mas quando criança também sonhava em ser rico. Quando você é pobre no Brasil, o seu ambiente te força a acreditar que só existem 3 formas de você ficar rico vindo de baixo. Ou você vira um grande jogador de futebol, ou vira um artista como um ator de novela, um MC, ou você trapaceia na vida, vira um bandido, um estelionatário ou um político. Talvez você também concorde porque isso também fez parte da sua infância. E ao ouvir a história do Pedro, você sente que está no caminho para virar um adulto fracassado atolado em dívidas, sem dinheiro, sem liberdade e sem ambição. Eu sinto te falar que você já entrou no jogo perdendo, porque as regras para você já estavam criadas desde quando você saiu da barriga da sua mãe. Você foi condicionado minuciosamente para esquecer ao longo dos anos essa ideia de ser uma pessoa livre financeiramente. E existem 2 grandes culpados: a escola e a televisão. Eu vou te contar o porquê a maioria das pessoas não buscam a riqueza e muitas vezes demonizam o dinheiro e os ricos por razões profundamente enraizadas na mente humana e na sociedade. Você vai ter que ouvir até o final porque eu te garanto que no final você concordará comigo. Talvez você me envie até uma mensagem no Instagram me agradecendo por eu abrir os seus olhos. Uma coisa eu tenho certeza: você foi feito de trouxa por toda a sua vida, e agora você tem a chance de sair dessa vida infernal de trabalhar como um jumento para uma pessoa que nem liga pra você. O primeiro ponto é o medo do desconhecido. A busca pelo dinheiro exige sair da zona de conforto, enfrentar riscos e incertezas. O cérebro humano é naturalmente programado para evitar o perigo, e isso inclui qualquer mudança que ameaça a estabilidade e a zona de conforto. Muitas pessoas preferem a segurança de um salário fixo, mesmo que isso signifique abrir mão da liberdade financeira, e talvez você seja uma dessas pessoas. Esse medo é alimentado por crenças limitantes transmitidas de geração em geração, que afirmam que o dinheiro não traz felicidade ou que os ricos são pessoas ruins e gananciosas. Essas crenças atuam como uma proteção psicológica, criando uma barreira que te impede de enxergar as oportunidades de crescer na vida. O segundo ponto é o fator cultural. Desde cedo somos expostos a narrativas que glorificam a simplicidade e demonizam a ambição. A mídia, os filmes, séries, desenhos e até a educação tradicional, a escola, muitas vezes pintam os ricos como vilões, alguém que explora os outros para ter mais e só conquista a riqueza de forma antiética. Isso inconscientemente gera uma mentalidade de escassez, onde você olha aquilo e pensa que, para um ter sucesso,
automaticamente outra pessoa tem que perder. A ideia da mídia é fazer você pensar que o dinheiro é uma fonte do mal e que você não deveria se inspirar nas pessoas ricas, porque os ricos são pessoas ruins. Se você não acredita em mim e tá achando isso tudo uma besteira, puxe nas suas memórias novelas da Globo, filmes, séries, desenhos. Você irá lembrar que 99% dos ricos são pintados como pessoas ruins. Toda essa manipulação alimenta essa visão negativa na sua mente, criando um ciclo de rejeição ao sucesso financeiro. Agora, quando uma pessoa passa de Ferrari na sua frente, você automaticamente pensa que, para aquela pessoa ter conseguido uma Ferrari, ela com certeza fez algo errado, porque não tem como os ricos ficarem ricos honestamente. Se você está conversando com um amigo e passa uma pessoa muito bem vestida e seu amigo fala: "Olha, eu conheço aquele cara, ele é dono de um negócio e ele é podre de rico", você automaticamente fecha a cara e a sua mente começa a pintar aquela pessoa como desleal, antiética, arrogante e sem caráter. Você percebeu que tudo isso faz sentido? E se você se identificou, não se culpe tanto. Você sofreu uma lavagem cerebral para pensar dessa forma. Pedro nunca havia aprendido sobre a diferença entre ativos e passivos. Talvez você também nem saiba o que significa isso. Pedro nunca questionou o sistema que o prendeu nessa corrida sem fim. Ele se sentia sufocado, como se o tempo e o dinheiro estivessem sempre fugindo e ele estivesse preso, girando numa roda de hamster sem fim. Ele não sabia que a chave para sua liberdade estava em quebrar suas crenças limitantes, em se educar financeiramente e principalmente em agir com coragem. Criar um negócio é agir com coragem. Ler um livro de educação financeira é agir com coragem. Assistir cursos profissionalizantes é agir com coragem. Sair da cidade natal para testar novos horizontes em busca de aprendizados e experiências é agir com coragem. Se Pedro conseguisse reprogramar sua mente, entender que o dinheiro era uma ferramenta para comprar sua liberdade e não uma prisão, ele poderia finalmente reencontrar o caminho que o garoto sonhador havia traçado. Se ele focasse em aprender sobre criar negócios e investimentos e parasse de trocar tempo por dinheiro, poderia construir uma vida onde finalmente o dinheiro trabalhasse para ele e não ao contrário. Mas, enquanto não mudasse, Pedro continuaria preso na corrida dos ratos, assistindo o tempo passar, sem conseguir alcançar o futuro que ele tanto desejava quando criança. Antes de eu terminar, eu quero que você me fale quantas vezes você abandonou um sonho. Quantas vezes você correu, trabalhou e ainda assim se sentiu preso? Quantas vezes você se deixou levar por aquelas pessoas que não queriam nada com a vida e que só estavam te arrastando pro buraco? Talvez você seja o verdadeiro protagonista desse vídeo. E a história que eu estou te contando não é a história do Pedro, é a sua história.